E aqui, quando ele vai falar, então, da serpente, isso aqui é muito interessante. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu comecei o meu site Histórias de Verdade, eu encontrei um quadro antigo, a figura de um quadro antigo. Eu me lembro que na época até eu precisei pagar para usar a imagem do quadro, né? A internet estava começando, então eu escrevi para um museu na Inglaterra, mandei uma carta para o museu na Inglaterra, pedindo os direitos. E como era muito caro ter os direitos do quadro preto e branco, aí eu usei o quadro em preto e colorido, né? Aí eu usei o quadro preto e branco. Eu queria encontrar, eu tenho ele no meu site, deixa eu ver rapidinho aqui se eu consigo encontrar, que hoje eu tenho a figura colorida, porque ela foi disponibilizada. Tá aqui, olha. Lá em Números 21, versículo 9, diz assim: Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, ele vivia, ele era curado. E quando você olha para esse quadro, você vê como o artista teve entendimento do que estava acontecendo, né? Você vê a haste aí está em forma de T, e ali tem uma serpente no topo da haste. E de um lado, do quadro, tem várias serpentes, não é isso? Eu acho que é do lado direito da nossa tela, olha, tem algumas serpentes pelo chão. E o que acontece ali? E do outro lado, tem 4 tipos de pessoas que não estão fazendo aquilo que um pouquinho antes, atrás de Moisés, né? Moisés nós vemos um homem com os braços cruzando o peito e olhando para a serpente de bronze. Ok? Cadê o homem aqui cruzando lá? Eu não estou conseguindo enxergar, minha tela é pequena. Ah, sim, atrás da figura de Moisés. Moisés seria esse que está na frente aqui, apontando para a serpente. O homem de saia azul e chapéu cor de laranja, cor de abóbora, está com os braços cruzados, olhando para a serpente. Ok? Mas tem um outro que está ajoelhado, olhando para Moisés, não para a serpente. Esse aqui corre o risco de não ser curado. Esse é um erro que muitos cometem, né? Olhar para um servo de Deus, um servo do Senhor, ao invés de olhar para o Senhor. Então, esse quadro tem várias lições, já foi usado em escola dominical também. Tem várias lições que a gente pode aprender dele. Não sei se o Batista usou uma vez também, na escola dominical, esse quadro. E depois você tem outras pessoas que não estão fazendo aquilo que foi dito para fazer, olhar para a serpente, e elas não vão, então, se ver livres, né? Tem um que está deitado, descansando, sem perceber que tem uma serpente muito próxima dele, do seu ouvido, como se a serpente lhe sussurrasse ao ouvido: paz quando não há paz. Do lado direito aqui tem uns deitado e a serpente perto do ouvido dele. E é isso que Satanás faz conosco. Vem nos falar ao ouvido. Depois tem um outro tentando fazer uma obra de misericórdia, né? Ajudando uma pessoa caída, atando as feridas do doente,
mas ele mesmo também está correndo perigo de serpentes que estão ali pelo chão, perto dele. E a maioria das pessoas está tentando também conseguir a salvação por meio de obras de misericórdia, ou descansando nesse mundo, como o cara que está deitado ali, ou colocando sua atenção no líder religioso e não exatamente em Cristo. Então, aqui tem vários detalhes. Quem puder também, eu vou colocar aqui na tela do nosso chat, aberto aqui, para as pessoas visitarem depois o meu site, onde elas vão encontrar essa serpente aí. Deixa eu só entrar vou entrar pelo YouTube. Aqui. Pelo YouTube dá para colocar. Coloca aqui, eu coloco nos comentários, Mário. Tá, então vou pôr aí para você, porque senão tem que abrir a outra tela aqui, vai perder mais tempo. Muito bem, então essa é a figura da qual o Senhor estava falando ali. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, era como se ele ocupasse, naquela haste, o lugar do próprio autor do pecado, que é Satanás. Porque a Bíblia fala que Jesus foi feito pecado por nós. E é olhando para ele, tendo sido feito pecado por nós, é que somos salvos. Basta um olhar para Jesus. E é importante isso, porque muitas pessoas não entendem, né? Algumas falam assim, não, você tem que ir à frente, orar com o pastor. Não fala nada aqui de orar com o pastor. Fala apenas os que olhavam para a serpente eram curados. E aqui nesse mesmo capítulo fala que quem crê em Jesus é salvo. Porque ele vai falar logo em seguida, no versículo 15 de João 3,15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então basta um olhar. Olha que maravilha isso, nós pensarmos que uma pessoa que simplesmente, na hora da sua agonia, da sua tristeza, talvez até num leito de morte, olhar para Jesus simplesmente e falar, Senhor, me salva. Ela é salva. Eu me lembro, eu tinha um tio que já faleceu há alguns anos, e ele estava muito doente. Eu cheguei aí pregar evangelho para ele, visitá-lo ainda na sua casa. Depois minha mãe, a irmã dele, né, sempre falava alguma coisa para ele. E ele, no dia que ele estava no leito de morte, já não tinha mais jeito, ele estava morrendo mesmo, ele estava muito agoniado, porque ele tinha muitos pecados. Foi uma pessoa bastante, assim, mundana, né, na sua vida. Então ele confessou para sua esposa os pecados para ela, e aí ele começou a ficar agoniado. Aí minha mãe falava assim, peça para Jesus se salvar, peça para ele perdoar os seus pecados, peça para Jesus, peça para Jesus. Ele morreu falando Jesus, Jesus, Jesus. Ele morreu assim. Aí alguém vem e fala assim, não, mas se não for batizado lá na obra da graça, não vai para o céu. Amigo, o cara morre falando Jesus. Que Jesus é esse que não vai salvar uma pessoa que simplesmente olhou para a serpente de bronze pendurada numa haste, não entendia nada, zero de entendimento de quem era Jesus, do que ele fez, nunca estudou teologia, nunca leu nenhum livro sobre isso, mas na última hora, Jesus. Ora, se um filho pedir um pão, o pai não vai dar um escorpião para ele. De jeito nenhum.